O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Nós, às vezes, passamos a vida inteira achando que nós temos que vir à missa, à igreja, ou em alguma reunião, retiro, formação, seja o que for, e nós temos o direito de sair com todas as respostas. O mais interessante é que, se nós investigarmos direitinho todos os diálogos que o Senhor teve com tantas pessoas ao longo da sua vida pública, nós não encontramos em Jesus um esforço sequer para dar respostas prontas a ninguém.
Então talvez nós estejamos errados de achar que vir à missa significa sair com todas as respostas. E se você saiu já de muitas missas sem as respostas, é sobre isso que o padre gostaria de iniciar falando com você. Jesus é o homem que mais pergunta na existência. Se nós formos investigar, não tem filósofo que pergunte como Jesus pergunta. Porque mesmo que o filósofo tenha perguntas existenciais e essenciais, o filósofo não pergunta sabendo aonde quer chegar. Jesus sabe aonde quer chegar. As perguntas, as reflexões que o Senhor causa às pessoas com quem Ele lida ao longo da sua vida pública, e talvez esteja lidando com você, por meio da sua vida de oração, quando o Senhor te questiona, quando o Senhor te coloca contra a parede, quando o Senhor com a sua palavra te cutuca, te incomoda. As reflexões que o Senhor nos causa são sempre reflexões que têm o sentido da salvação, que ninguém consegue chegar se não fizer o caminho para isso. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que nunca venha para a igreja achando que você vai sair com todas as respostas. Seria reduzir demais a palavra de Deus. Porque às vezes a resposta que você quer hoje já não vai ser a resposta que você precisa para amanhã. E a palavra de Deus, como é viva, e tudo que Deus faz como é vivo, e está sempre fazendo download na nossa vida, né? O Senhor é aquele que está sempre fazendo atualizações. A palavra de Deus não é como os aplicativos que podem bugar. A palavra de Deus é exatamente aquela que atualiza-se para atualizar. Ela já possui a fonte de atualização nela mesma, porque ela é a fonte de si mesma. Ela é Deus, ela é o Verbo encarnado. Por isso, ela se atualiza porque precisa? Não, ela se atualiza a si mesma porque nós temos necessidade de vidas que sejam atualizadas segundo a graça de Deus. Por isso, não se incomode mesmo se você sai da igreja às vezes sem respostas. É de propósito, para ver se você pensa naquela palavra no resto da semana, para ver se você volta na palavra no resto da semana. E hoje o padre vai querer te fazer umas perguntas. A primeira delas, e eu vou te dar 10 segundos para pensar, tá bom? Não vale perguntar para o coleguinha do lado, tá? Não vale ficar cochichando. É uma reflexão sua de 10 segundos. O que você seria capaz de fazer por amor? Vamos lá? Não fica olhando para mim com essas caras de tacho, não. Vai pensar. Fica todo mundo assim. O que você seria capaz de fazer por amor? Alguém quer vir dar um testemunho no microfone? Tô brincando. Irmã Dilma, eu procurei uma freira, não tinha visto, me perdoa, tá aí. Graças a Deus, uma freira para nos salvar. Muito bem. Eu tenho certeza que devem ter passado pela cabeça de vocês, para quem pensou direito, quem fez o dever direitinho, deve ter passado pela cabeça de vocês uma série de coisas, o que você seria capaz de fazer. Mas também pode ter sido que passou pela sua cabeça, não sei. Nunca havia pensado sobre isso. Nunca fui questionado no amor que eu carrego, no amor que eu sinto
pelas pessoas. Nunca fui colocado contra a parede dessa maneira. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, qualquer resposta que você der, para que ela seja válida, ela precisa imitar a resposta que Jesus deu. O que, se nós estivéssemos com Jesus aqui, na nossa frente, numa entrevista, e perguntássemos para o Senhor, apoiados na liturgia da palavra desta quinta-feira santa do ano A: Jesus, o que o Senhor seria capaz de fazer por amor? Você pode achar que Jesus responderia: eu morreria na cruz. Não, porque morrer na cruz foi só um tópico da sua missão. Morrer na cruz não esgota toda a missão do Cristo. A missão do Cristo era algo muito maior. Por isso, com certeza, apoiados na palavra de hoje, a resposta de Jesus seria: por amor, eu faria tudo. Eu daria tudo, eu diria tudo, eu sentiria tudo o que fosse necessário para que esse amor fosse acolhido. E o Senhor diz isso para nós, meus irmãos, nessa noite, não porque o Senhor é um carentão. Jesus não é um ser humano como nós, carentões. O Senhor fala da nossa necessidade de acolher o amor que Ele tem por nós, porque Ele, desde o domingo de Ramos, está gritando no nosso ouvido, inclusive ao longo dessa Semana Santa, já falamos disso, Ele está gritando nos nossos ouvidos que a solução para a tua vida é amar. Você está amando pouco. A humanidade está esquecendo o que é amor. A humanidade está trocando amor por outras coisas, por outras palavras relativas, não são nem sinônimos. Porque se nós formos investigar mesmo o que é amor para nós cristãos, biblicamente falando, segundo o critério que tem que ser utilizado, que é o próprio Cristo, nós vamos entender que não há um sinônimo para amor, mas que o amor pode ser muito bem entendido como o coletivo de muitos outros nomes. Perceba o caminho que o Senhor fez, né? Até dar tudo. Lá no Egito, o povo está escravizado. O primeiro contato, digamos, que prefigura para nós essa doação total do Senhor aos seus, a nós. A primeira coisa que o Senhor diz é: faça o que eu estou te pedindo. Vá atrás de um bicho, de um cordeiro ou de um cabrito, pode ser um cabrito, novinho, bem novinho. Amarra ele durante 4 dias, 3 dias, 4 dias, e aí depois você o sacrifique, porque aquele sangue que nunca foi contaminado, ele vai servir de sinal para que a sua salvação aconteça. Porque eu passarei pelo Egito, exterminando tudo aquilo que não for vontade do meu Pai. Aqui, é claro, nós temos a tendência de dramatizar a situação e dizer: nossa, que Deus é esse terrível? Deus está matando gente, Deus é sanguinário. Os grandes estudiosos ou os pouco estudiosos da Sagrada Escritura, que leem a Escritura historicamente, sem entender a teologia por trás, vão dizer que Deus é esse sanguinário, que Deus é esse que vai para a guerra, que mata, que manda matar. Mas aqui, teologicamente, o Senhor está dizendo: a sua identidade será o sangue deste animal novo, sacrificado, porque eu estou pedindo
que vai estar ungido na sua porta para que eu te identifique como quem quer ser meu, porque aquilo que não quer ser meu, eu não posso salvar. Hoje é a mesma coisa que acontece. Se nós formos pegar o catecismo da igreja hoje, a doutrina do sacramento da confissão, nós vamos entender a mesma coisa. Só há um pecado que não pode ser perdoado: contra o Espírito Santo. E que pecado é esse, padre, que eu nem sei? Eu vivo repetindo isso, me falam isso, mas quando me perguntam na prática, o que é isso? O pecado contra o Espírito Santo é aquele de negação. Eu nego as suas luzes, a sua iluminação, porque hoje quem governa a nossa vida é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele que ilumina a história, e quando eu o nego, eu estou negando todos os benefícios espirituais, temporais, sobrenaturais, que a graça de Deus pode me conceder. Então é a única forma de Deus não conseguir perdoar, é quando você e eu não queremos. A mesma coisa acontece no Egito séculos antes, milênios antes, e nós estamos há 2 milênios, 2 décadas, mais 6 anos após o evento Jesus Cristo, lembrando que hoje ainda existe entre nós pessoas que se negam a acolher o amor de Deus. E não há como fazer a experiência desse amor se o meu coração o nega. Foi o amor que construiu a Eucaristia. Foi o amor que construiu o sacerdócio que consagra a Eucaristia. Foi o amor que construiu a igreja, que sem o sacerdócio e a Eucaristia não existe, ou vice-versa. Foi o amor que te construiu, e continua sendo o amor a te construir todos os dias. Continua sendo o amor te possibilitando sonhar com o céu. É o amor que construiu a liturgia que celebramos. É o amor que hoje vai fazer com que esses 12 irmãos, que representam, esse ano as 2 prioridades da nossa paróquia, o dízimo e a juventude, é o amor que vai fazer com que quando a água seja derramada nos pés dessas pessoas, eles compreendam que para que eu seja salvo, é preciso que eu ame. Não tem outra maneira, irmãos e irmãs. Agora, qual é a fonte disso, senão o próprio Cristo? Não dá para viver a Semana Santa sem amor. Não dá para meditar os mistérios da paixão de nosso Senhor sem amor. Não dá para ser gente sem amar. Não tem como você meter uma seringa na tua alma, no teu coração, e extrair o amor como se fosse um fluido. Você pode tratá-lo dessa maneira, mas você não vai conseguir tirá-lo como um fluido da sua vida, porque quem te construiu, te fez, te quis e te sustenta é o amor por excelência, que é o nosso Deus. Por isso, Jesus é capaz de tudo, porque Ele ama. E quem ama de verdade é capaz de tudo para ver o outro amado. A liturgia da Quinta-feira Santa fala de alteridade, fala de altruísmo, fala de empatia, fala de sensibilidade social, econômica, política, humana, religiosa.
A Igreja Católica foi pensada por Jesus para ser uma igreja empática, acolhedora, agregadora, não simpática, mas empática. A igreja que se coloca no lugar dos seus filhos, para dizer para eles que a sua missão é a missão do Cristo, salvar, e não a outra. E se nós queremos ser igreja como deveríamos querer, pelo nosso batismo, nós devemos começar por aí. Tirar os olhos do nosso próprio umbigo, como o padre dizia no domingo de Ramos, e começar a olhar para os outros. Sem isso, não tem sentido lava-pés, não tem sentido instituição da Eucaristia, nem do sacerdócio católico. Aliás, não tem sentido ser batizado se o outro não ocupa na minha vida um lugar de máxima importância. A minha alegria é ver o outro alegre. A minha alegria é ver o outro amado. A minha alegria é ver o outro realizado. Essa é a alegria que deve nos mover o coração. E aí, quando o seu dia a dia apertar o teu calo, te fizer chorar, te fizer sofrer, lembre-se de sofrer pelo seu irmão, lembre-se de sofrer com o seu irmão, porque aí você não estará sozinho, não estará sozinha. Em todos os momentos da sua vida, Jesus já é o outro que se manifesta em todos aqueles que convivem conosco. Que nessa liturgia o nosso coração inaugure o nosso tríduo pascal com essa certeza de que é amando que seremos salvos. Não é de outra maneira que conseguiremos isso. Maria, nossa mãe, Senhora do Divino Amor, junto a São José, intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.